Diz a palavra do nosso Deus: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor venha aplicar sua palavra em nós. Meus irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um período em que as pessoas, de um modo geral, estão cada dia mais vaidosas e mais zelosas quanto à beleza física, quanto à aparência. E cada vez também mais zelosas quanto ao se sentir bem, se sentir melhor. A grande verdade é que nós estamos vivendo um período de culto ao corpo saudável. Além de vir aí acompanhado de um hedonismo desenfreado, uma prática de busca a todo custo do prazer. Esse é um retrato do momento que nós vivemos. Basta você observar as academias, as ciclovias, as pistas, os parques, os clubes, estão cheios. Nunca fizeram tanto sucesso como fazem nos dias de hoje. É ou não é? Repare. É certo que tudo isso tem os seus benefícios. Eu não estou dizendo que isso não presta. Não. Me entenda bem. Tudo isso tem os seus benefícios. Porém, além de benefícios, isso tem um potencial nocivo. Isso tem um risco de sério prejuízo à saúde espiritual de muitos. Sabe por quê? Porque não raramente a gente vê cristãos que vivem nesse ritmo e se esquecem de que é preciso ser não apenas igual, mas muito mais zeloso também no que diz respeito à sua vida espiritual, à sua comunhão com Deus. E esse zelo no que diz respeito à vida com Deus, ele não é visto com tanta facilidade assim. Não é. Na verdade, quando nós falamos de vida com Deus, parece até que nós estamos na contramão. Na contramão de direção. Porque eu não vejo pessoas se cobrando tanto no que diz respeito à sua santidade. Eu não vejo pessoas lutando tanto para ter uma vida mais pura, uma vida mais diferente do mundo, mais parecida com Jesus. Eu não tenho percebido tanto crentes negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Cristo. Eu vejo sim um movimento na contramão, onde as pessoas querem seguir a Cristo, mas do seu jeito, à sua maneira, sem cruz. Cruz não. Esse negócio de negar as minhas vontades, negar os meus interesses, não. Vamos dar um jeitinho brasileiro, vamos fazer a coisa no meio termo.
Eu faço um pouco do meu jeito, um pouco do jeito que a Bíblia manda, e não dá para seguir a Cristo assim. Pois bem, irmãos, você quer perceber isso de uma maneira prática? Como isso se revela na prática? Pegue aí alguns exemplos, vamos lá. Avalie quanto tempo você gasta lendo mensagens no Facebook, no WhatsApp, no e-mail e nos outros canais de comunicação. E quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Tem crente que lê livros sobre Harry Potter, lê sobre a história do Pablo Escobar, lê livros dos mais diversos, mas não lê a Bíblia. Ou até uma literatura cristã, por exemplo, um peregrino, mais que um carpinteiro, livros tão conhecidos pelos cristãos. Já notou como isso acontece com tanta frequência? E tem mais. A nossa geração tem produzido crentes que não se interessam mais pelas reuniões de oração, crentes que não se interessam mais por estudos bíblicos. E o que é pior, crentes que não se interessam mais por escola dominical, crentes que não se interessam tanto mais por culto. E a razão, irmãos, é bem simples. O coração está cada vez mais longe de Deus e está mais apegado ao mundo e aos seus valores. Essa é a grande realidade. Eu hoje vejo irmãos que deixam de ir aos estudos nos lares, deixam de ir aos estudos na igreja, as atividades que a igreja desenvolve, deixam de ir para ir ao cinema, para ir pedalar, ir correr, para ir visitar os amigos, para ir ao shopping, para ficar navegando na internet, para passear, para não fazer nada até, mas simplesmente deixam de ir. É o tipo de crentes que nós temos produzido nos nossos dias, totalmente descompromissados. É triste, não é? É triste quando a Bíblia nos exorta de uma maneira totalmente diferente, onde nós precisamos ter o mesmo ou ainda maior zelo pelas coisas de Deus. Mas o zelo hoje é só no que diz respeito às minhas vontades. Adorar a Deus, cultuar, orar, estudar a Bíblia, quando der eu vou, quando der eu faço. Parece que nós estamos exatamente na contramão. O ponto é, aquilo que nós bem sabemos na teoria, não se reflete na prática. E diante disso, eu vejo que a palavra de Deus é muito oportuna para nós. Verso 25, ele começa a falar sobre a santidade, a pureza na prática, e não na teoria, porque tem que ser na prática. Se a gente observar o início do capítulo, Paulo está insistindo aqui com os irmãos a que vivam de maneira digna da vocação que eles têm em Cristo Jesus. Olha, vocês foram chamados por Cristo, receberam uma nova vida e agora vocês precisam viver à altura dessa nova vida. Viver em comunhão e viver em santidade. O povo de Deus deve cultivar a comunhão e a pureza, deve cultivar uma vida com Deus. Não dá para ser na teoria, tem que ser na prática, no mundo real das pessoas. A pureza, a santidade tem que se demonstrar no mundo real. E como isso se dá? Paulo, então, a partir do verso 25, começa a mostrar como isso se dá na prática. E aí ele diz, olha aí na sua Bíblia, o verso 25 que ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
A primeira orientação de Paulo é: não minta, mas fale a verdade. Se nós estamos em Cristo, irmãos, como descreve os 3 primeiros capítulos desta carta, se Cristo nos elegeu, nos predestinou, nos salvou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos alcançou pela sua graça e fomos salvos, fomos unidos ao corpo, agora somos um só, que é a igreja de Cristo. Agora então que estamos em Cristo, nós precisamos andar em santidade, em pureza. E ele diz: agora que você está em Cristo, então não se justifica um comportamento diferente daquele que existe em Cristo. Não se justifica um comportamento de mentira, porque Cristo é a verdade. E, portanto, a nossa postura, as nossas palavras precisam de refletir isso, verdade. Porque o contrário disso, a mentira, não reflete Cristo, reflete Satanás. A Bíblia diz que ele sim é mentiroso, ele é o pai da mentira. E olha só, quando alguém mente, o que está fazendo? Está sendo usado pelo diabo. É isso que a Bíblia nos mostra. Quando mentimos, estamos agindo, ou melhor, o diabo está agindo através de nós quando mentimos. A mentira, irmãos, não vale a pena. A mentira, ela não se sustenta. E para você tentar sustentá-la, você vai precisar de muitas outras mentiras. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas em audiência tentando mentir para o juiz. E a mentira não se sustentar. Porque para sustentar, a pessoa teve que contar tantas outras mentiras em uma hora. Não dá para sustentar. É ruim, não vale a pena. É melhor falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. A mentira não vale a pena. O texto que nós acabamos de ver aqui, durante a liturgia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1, qual foi o pecado ali daqueles homens? Aliás, isso é o primeiro pecado que a gente vê sendo repreendido na igreja primitiva. É a mentira. Ananias e Safira estavam mentindo ao Senhor. E, portanto, foram ali prontamente corrigidos e duramente corrigidos, é verdade. Diga-se de passagem. Veja, irmãos, se estamos em Cristo, devemos falar a verdade e não a mentira. E mais, o verso 25 diz que nós somos membros do mesmo corpo. Portanto, nós não podemos enganar a nós mesmos. Eu não posso enganar o Samir, porque fazemos parte do mesmo corpo. Eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso trapaceá-lo. Somos parte do mesmo corpo. Assim como a sua mão não mente para o seu pé. Assim como os seus olhos não mentem para a sua perna. Está vindo ali uma serpente, uma cobra. Seus olhos vão enganar a sua perna? Vão dizer: vai perninha, vai lá. Não vai. Somos membros de um mesmo corpo. Não podemos nos enganar uns aos outros, fazer mal uns aos outros com mentiras. Somos membros de um mesmo corpo. E quando os membros são francos, são verdadeiros, existe confiança. E existindo confiança, haverá comunhão e harmonia. Só assim. E olha só como a verdade é tão importante nos nossos relacionamentos. No casamento, por exemplo, é difícil você conviver com uma esposa que mente para você o tempo todo. É difícil você conviver com um marido que está constantemente mentindo para você. A mentira quebra a confiança. E é difícil conviver assim. É ou não é? E no trabalho? Você tem lá aquele seu empregado que ele vive mentindo para você. É fácil trabalhar com ele? É fácil contar com uma pessoa assim na sua equipe, no seu time, que vive mentindo? Que o tempo todo está tentando te trapacear, te enganar?
Onde há mentira vai haver confusão, vai haver desordem e problema. Não dá. É por isso que a palavra de Paulo é tão oportuna quanto à pureza da igreja. Não minta, mas fale a verdade, porque nós somos membros de um mesmo corpo. É necessário que haja verdade para que o relacionamento se fortaleça, que haja comunhão. A mentira quebra a comunhão, quebra a unidade da igreja. E ele não para por aí. Mas antes disso, você notou que Paulo, você vai perceber ao longo desta mensagem, que Paulo ele sempre traz um aspecto negativo, não faça isso, mas ele também exige uma atitude positiva, né? Olha, não minta, mas fale a verdade. Ele sempre dá uma ordem, mas ele também dá um fundamento. Olha, não minta porque nós somos membros de um só corpo. Portanto, temos que falar a verdade uns aos outros. Ele sempre dá o contraponto teológico e positivo. Veja só o próximo ponto, verso seguinte, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não prolongue a sua ira, mas controle-se. Ainda que você tenha um temperamento explosivo, sabe como é? Temperamento difícil, embora eu acredito que esse tipo de temperamento tem que ser transformado por Cristo, você não pode continuar com ele se você é nova vida em Cristo, isso tem que ser mudado também, tá? A nova vida é vida por inteiro, e isso precisa mudar também. Mas ainda que você tenha um tipo de temperamento assim, mais explosivo, nada justifica que você fira o seu próximo. Nada justifica que você o machuque com palavras, com atitudes suas. Portanto, muito cuidado com a sua postura irritadiça com os outros. A sua postura crítica ao extremo. Caso você fique irritado, olhando para as palavras de Paulo, não permita que isso se prolongue por muito tempo. Sabe por quê? O que ele diz? Para que o diabo não encontre aí uma brecha, uma oportunidade para ele colocar o pezinho sujo e acabar com o relacionamento, acabar com a unidade, com a comunhão. Não é isso que ele está dizendo? Olha, quando vocês ficarem irados, não pequem, mas procurem apaziguar as coisas, para que o sol não se ponha sobre a sua ira, ou seja, para que não se prolongue, para que isso não se estenda por dias, para que isso não ganhe força e acabe se tornando raiz de amargura. E você sabe qual o remédio quando isso acontece? Perdão. É necessário perdoar. Se você não perdoar, isso vai criar raiz de amargura. E mais, esse tipo de ira aqui, de irritação, é algo injusto. É algo que não pode ser armazenado no nosso coração. É como um veneno que mata você mesmo. Nesse caso, a solução, eu já disse, é o perdão. A solução é tratar dessa ferida. Esses dias eu estava com um dedo machucado assim, e ele estava aquela bolha. O remédio é um só, é espremer e tirar todo o pus e limpar, é assim. Esse veneno da ira tem que ser retirado, todinho, limpado, extirpado, não pode ser retido, de jeito nenhum, vai fazer mal. Mas existe um tipo de ira que é justa. Nem toda ira é ruim. Existe uma ira que não é injusta, que é justa. E de que ira eu estou falando? Quer ver um exemplo? Ontem nós comemoramos a Reforma, dia 31 de outubro. E um exemplo de ira justa, a ira de Martinho Lutero em relação à venda de indulgências por parte da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Aquele tipo de ira de Lutero é uma ira justa, contra o pecado, contra o erro.
Outro exemplo de ira justa, e aí agora ainda melhor o exemplo, porque é do nosso próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, João 2, ele chega ali e expulsa os cambistas que estavam vendendo ali animais no templo, e sai expulsando todo mundo ali na base do chicote. Jesus ali não fez isso com muita calma, irmãos. Ele fez isso irado, é verdade, mas uma ira santa, uma ira justa. Jesus não perdeu o controle. Jesus agiu sob total controle da situação. Irado sim com a postura daqueles homens, ele os expulsou dali. A diferença da ira do Senhor é que ele não perdeu o controle. Ele agiu com total controle da situação. Ele agiu contra o pecado. E se o pecado é odioso para Deus, ele deve ser odioso para nós também. Nós não podemos aceitá-lo. Pois bem, não é só isso. Paulo continua falando, dando mais exortações práticas a nós. Além da ira, ele agora vai falar sobre uma outra prática que era comum na sua época e é tão também apropriada para falar nos nossos tempos. Verso 28, ele diz: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nós temos aqui a repetição de um dos 10 mandamentos, não é? Os irmãos aqui que estudaram recentemente com o presbítero Samir vão se lembrar. De que mandamento nós estamos falando mesmo? Oitavo. O 8º mandamento está sendo citado aqui. E o mandamento, vocês devem ter aprendido isso, que ele sempre traz uma conotação positiva também. Não é só não furtar. Ele tem o aspecto positivo do mandamento, que é também trabalhar. Não apenas não furte, mas trabalhe. E com que propósito? Com o propósito de que você enriqueça, que você tenha muito, que você viva uma vida regalada, de luxo. É esse o propósito? Não. Paulo deixa claro o propósito de ter alguma coisa para ajudar outros. Vai satisfazer a si, mas também ajudar a outros. E aqui entra 2 tipos de pecados. O pecado por comissão, que é a prática em si do furto, e o pecado por omissão, que é o deixar de fazer o bem. Irmãos, a motivação do crente para trabalhar não é para ter o suficiente só para si, para a sua família, para os seus, mas a nossa motivação é para poder também ajudar aqueles que passam por necessidades. Ou seja, vai muito além do pensamento econômico e egoísta moderno. Vai muito além do pensamento do mundo de hoje, que só pensa em si e nos seus prazeres. O pensamento bíblico, o pensamento de Deus é outro. Nós temos que trabalhar não só pensando em nós, mas pensando nos outros. E vale destacar, irmãos, que o furto aqui não é só o larápio não, tá? Não é só aquele que vai lá e afana alguma coisa, pega alguma... Não, o furto aqui ele vai muito além disso. O furto aqui é toda sorte de desonestidade para com o outro. Pegar algo que pertence ao outro. E aí pode ser pesos, você fraudar, medidas, pode ser salários, pode ser, por exemplo, impostos. Ninguém gosta de pagar, né? Todos nós detestamos o leão, mas furtar o que é de César também está errado. Pode ser nos dízimos. Ora, você está roubando a Deus quando pega aquilo que é dele, que ele requer de você. Pois bem, a Bíblia nos diz que o diabo não é só mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele é também assassino e é ladrão. Vejam, e quando nós roubamos, nós não estamos imitando a Cristo, mas sim ao diabo.
E o diabo, como mentiroso que é, ele desde o princípio tentou a Eva, e o que Eva fez? Ela tomou do fruto que não poderia. Ela pegou aquilo que não era dela, que não lhe era permitido pegar. Ela roubou, furtou, melhor dizendo, furtou. E depois, ela deu ao marido, não é? E ele tomou do fruto e também comeu. Também tomou do que não era dele, que também não poderia e também fez errado. E também ali se tornou ladrão. O nosso primeiro representante assim pecou. O nosso primeiro representante, que é Adão, ele pecou, foi ladrão. Mas o nosso segundo representante, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele não. Ele é o contrário disso, viveu em total santidade. Ao contrário disso, ele na cruz, ele olhou para um ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nosso Senhor, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e para nos ajudar a vivermos uma nova vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, faça algo útil com suas mãos. Agora, ele não para por aí, e ele continua nas exortações práticas, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvirem. Não use a sua boca para o mal, mas somente para o bem. Paulo passou aqui agora das obras das mãos para as obras dos lábios. Aquilo que fazíamos com as mãos, agora com os lábios. Ele diz: não furte mais, obra das mãos, para não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Agora ele está falando daquilo que vem dos nossos lábios. Em resumo, irmãos, se há uma coisa que o crente não pode ser, se há uma coisa que você não pode ser, é boca suja. É. E eu, quando falo assim, eu tenho certeza que desde o mais pequenininho aqui nos entende. Não seja boca suja. Ou seja, você não pode usar esta boca que você usa para louvar a Deus, para falar coisas que não prestam. Quando o nosso coração muda, a nossa boca tem que mudar também. A nossa comunicação tem que ser edificante. O texto diz que tem que transmitir graça aos que nos ouvem. Isso é muito sério. E a palavra de Deus vai além em outros textos. Ela diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Nossas palavras têm que edificar. A capacidade de falar é algo que Deus nos deu, é um dom de Deus e que nos distingue dos animais, por exemplo. Você não vê animais falando, não vem me dizer do papagaio, tá? Não vem. Não é comunicação, não. Nós somos diferentes, irmãos. Deus nos deu uma capacidade diferente. E essa boca que Deus nos deu, a língua, a capacidade de falar, ela serve para o bem, mas também pode causar muito mal. Ela serve para edificar, mas também pode destruir. Ela serve para consolar, mas ela também pode destruir a pessoa, desanimar. Essa é a grande verdade. Pode ser um instrumento, uma fonte de vida, mas também pode ser um instrumento de morte. Não use sua boca para o mal, use para o bem. O cristão precisa de se afastar de toda mentira, de engano e de toda palavra torpe. E o que é torpe? Torpe, no original, transmite a ideia de podre. É um fruto podre. Você já experimentou aquele fruto podre na fruteira? Você sai de férias, deixou ali algumas frutinhas, você esqueceu de dar para alguém, vai voltar uma semana depois. E aí, quando você volta, o que aconteceu? Estragou um monte. Mas quando você vai identificar, foi um só que acabou estragando os outros.
contaminando os outros. É algo que estragou e ele vai causar mal àquilo que está à volta, aos outros. A palavra torpe, a palavra ruim, a palavra podre, ela é ruim não só porque causa mal a você, mas causa mal àqueles que te ouvem também. Vai fazer com que aqueles que te ouvem, sabe o que ele pense? Ele pensa em coisas que não têm valor algum, que não presta, que não levam, não conduzem à edificação. E você sabe o que é pior ainda na vida do cristão? É que esse tipo de palavreado, ele entristece o Espírito Santo, aquele que veio habitar em você, aquele que é Deus. Ele se entristece com esse tipo de vocabulário. Ele se entristece com palavras torpes, podres. Pois bem, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não, mas busque agradá-lo. Ele veio habitar em você, ele veio para trazer comunhão, ele veio estar em você e não quer se afastar. Portanto, não o entristeça com suas palavras, mas busque uma profunda comunhão com o Espírito Santo. O fato de tê-lo, o texto diz, como selo, deve provocar em nós uma motivação maior. Veja o que diz: não saia da sua boca palavra torpe, mas apenas a que for útil para a edificação. Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O fato de termos o Espírito Santo como selo, como garantia da nossa salvação, é algo que deve nos motivar a uma vida de santidade, a uma vida de pureza. Nós temos o Espírito Santo em nós como garantia. Isso deve nos animar a viver de um modo diferente, a viver para agradá-lo e não para entristecê-lo. Paulo continua, e agora no verso 31 ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Em outras palavras, não seja maldoso, mas seja bondoso. E no verso 31 o que ele está dizendo é que nós devemos nos abster de algumas coisas que são desagradáveis no comportamento cristão, que não devem estar presentes no comportamento do crente. E a primeira que ele indica aqui é a amargura. Livrem-se de toda amargura. E o que é essa amargura? Essa amargura é aquele espírito azedo, ressentido, que recusa a reconciliação. É aquela pessoa que é extremamente crítica, amarga, que tudo é negativo, tudo é ruim, e ela se recusa a se reconciliar. Não só amargura, mas também ira e indignação. O que é isso? É a irritação, é a agressividade que surge devido a uma provocação pessoal. Quando a pessoa é provocada, ela reage com indignação, com ira. E a regra cristã para isso é: abstenha-se. Abstenha-se totalmente da ira e da indignação. E ele acrescenta aqui mais uma: gritaria. Gritaria é aquele que depois da irritação, ele eleva o tom da voz, ele grita, ele berra, para que todos ouçam a sua queixa. Certamente você conhece gente assim, né? Que acha que se vence um diálogo no grito. Que se esquece que um diálogo não é uma disputa. Um diálogo não é uma guerra para ver quem vai prevalecer. E que não é elevando a voz que você vai ser melhor entendido. Gritaria. E ele acrescenta aqui calúnia. O que é calúnia? É uma acusação falsa. É uma inverdade dita a respeito de uma pessoa. E normalmente tem um objetivo: manchar a sua honra. Tem o objetivo de manchar a reputação da pessoa. E muito comumente é dita
pelas costas. Isso, calúnia. Mas não é só calúnia. Paulo fala: livrem-se também de toda a maldade. Não só a calúnia, não só a gritaria, a ira, a amargura, mas de toda maldade. E aqui é todo tipo de mau sentimento que leva alguém a pensar, falar ou fazer coisas ruins a outras pessoas. Ações ruins contra outras pessoas. E qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para se livrar de todas estas coisas? Bom, nós já sabemos que isso tudo é mal. Nós já sabemos que tudo isso é ruim. Mas como se livrar de tudo isso? Verso 32 nos responde: fazendo o bem. Como se livrar de toda essa maldade? Fazendo o bem, sendo bondoso. O mal é vencido fazendo o bem. As más palavras e ações são expulsas da nossa mente através de bons pensamentos. Em outras palavras, é praticando o amor. Paulo vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondade, compaixão, ser compassivo, é pensar no outro, é sofrer junto com o outro, é se colocar no lugar do outro, é desejar ao outro o bem que você deseja para você, é não pensar só nos seus interesses, mas no interesse do outro. É gostoso chegar em casa e ter alimento, né? E o outro? Será que ele tem também? Já pensou nisso? Pensar no outro. Ser compassivo. Esses atos de bondade têm que ser feitos com o coração, se colocando no lugar do outro. Bom, Paulo sabia que o ressentimento de algum mal feito contra alguém é constantemente um obstáculo à prática da bondade e da compaixão. E é por isso que ele continua a exortação e ele diz: perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele vê que seria um obstáculo a falta de compaixão, por isso é a necessidade de vencer essa barreira, e isso é vencido com o perdão. E o exemplo que ele dá aqui de perdão, o exemplo que ele dá para imitarmos, é o exemplo do próprio Deus. O exemplo do próprio Deus é o motivo supremo de perdão da parte de cada um de nós. Nós precisamos ser imitadores de Deus. No que diz respeito ao perdão, temos que perdoar uns aos outros, assim como Ele já nos perdoou. E aqui entra algo muito sério. Nós não temos direito algum de não perdoar. Se nós não perdoamos, é sinal de que nós ainda não estamos prontos para receber perdão. Aquele que perdoa está apto. Aquele que é perdoado está apto a perdoar também. E é um perdão semelhante ao de Deus. Ou seja, tem que ser completo. Tem que ser de verdade, como Deus nos perdoou. E a Bíblia fala que Deus coloca o pecado bem distante de nós, assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele nunca mais coloca o pecado diante de nós. Assim também deve ser o nosso perdão, completo. Não podemos guardar amarguras, ressentimentos. Quer viver uma vida de pureza? Uma vida de santidade na prática? Observe essas exortações da palavra do Senhor. Como dissemos no início, o zelo com relação ao corpo não é algo absolutamente ruim. Ele pode ser ruim à medida que você se esquece de ser igualmente zeloso com a sua alma, com o seu dever com Deus, com a sua vida com Deus. E uma vida zelosa com Deus é uma vida de pureza na prática. Pureza nos lábios
e pureza com as mãos, pureza nas nossas atitudes. Que assim seja o nosso um viver marcado pelo zelo, no compromisso com Deus. Amém?